Lula recebeu um alerta bomba da Polícia Federal e abandonou Moraes à própria sorte. Jogou ele aos leões. Boa sorte, Moraes! Gente, o que eu vou mostrar agora para vocês aqui é uma notícia quentíssima. Um passarinho cantou no ouvido de Lula e o presidente virou a chave contra Moraes num piscar de olhos. Eu vou te mostrar agora quem que é esse passarinho e por que ele explica tudo o que aconteceu em Brasília nas últimas 48 horas. Eu tô aqui suado agora, que eu acabei de fazer meus 20 minutos de exercícios diários, que fazem parte dos meus hábitos diários há 3 anos, que incluem um tempo devocional com Deus, leitura, mentoreamento dos filhos. E já que eu tô falando da minha aparência, vou te contar no final por que eu tava azul no último vídeo que eu postei, que foi o que todo mundo comentou e perguntou nos comentários do vídeo. Vamos lá! A coluna da Thaís Oyama no Globo saiu hoje com esta manchete aqui, ó. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. E a bomba mora no finalzinho. Olha aqui comigo, lá no final da coluna o que apareceu. Um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master contou ao presidente que mais coisa pesada vem por aí e que não há salvação para a biografia do companheiro Alexandre. Repara nas palavras, altamente informado sobre o andamento das investigações policiais. Isso não é fofoca, é alguém de dentro da Polícia Federal. E quem que manda na Polícia Federal hoje, hein? Por acaso é Andrei Rodrigues, diretor-geral, indicado pelo próprio Lula. Tudo indica que o passarinho canta no 5º andar da Polícia Federal em Brasília. O recado foi direto. Presidente, para de apostar no companheiro Moraes, como você chamou. Essa biografia aí do Moraes já era. Lula ouviu isso e correu para o microfone do ICR Notícias, um veículo de esquerda, e lá chamou Moraes de companheiro Alexandre e 3 fases depois jogou o companheiro aos leões. Disse que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte e que quem enriquece no mandato é porque teve outras coisas para ficar rico. Que será que são essas outras coisas, hein? Você acha que o Lula decidiu de repente ser ético, puxar a orelha do Moraes? Ah, meu amigo, Lula e ética são 2 palavras que não vão juntas, não combinam. Isso foi cálculo gelado. E a Oyama, ela destrincha os 3 motivos. Razão número 1, a opinião pública virou. A pesquisa Quest recente mostra que 49% estão desconfiados do STF contra 43% que confiam. E mais, 66% querem senadores no Senado que apoiam o impeachment de ministros. O dado que fez Lula pular da cadeira é que 59% vem à corte como aliada do governo. Ou seja, o povo carimbou o Supremo como um braço do governo, do PT. Colado em Moraes, a conta de 2026 vai sobrar para o presidente Lula. Razão número 2, a postura de Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula pela presidência. A Oyama afirma que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, trata Moraes e Toffoli com uma ponderada distância, para que os ministros do Supremo não produzam algum fato jurídico que leve o TSE a indeferir a candidatura dele à presidência. Com o Flávio totalmente descolado dos dois, se Lula ficar colado no STF por contraste, a população irada com o Supremo vai associar Lula com o escândalo do Master. E tem mais, Ronaldo Caiado meteu a colher. Na segunda-feira, o pré-candidato do PSD disse que o STF tem que cortar na própria carne e afastar os ministros envolvidos no Master. Arrastou o tema para o palanque presidencial e, nas palavras da Oyama, obriga o Flávio a segui-lo, ao mesmo tempo que ele força o Lula a se mexer para querer descolar, para não ficar com o mico na mão. Empurrão final. E tem um detalhe irônico, gente. Lula tentou salvar o ministro com um truque retórico. Ele mandou Moraes dizer textualmente: minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz as coisas. Que constrangedor, um ministro mais poderoso do STF aceitando o conselho meia boca de quem? Lula, para explicar os 80 milhões que o Master pagou para a esposa. Bem que Lula podia fazer a mesma coisa e explicar a riqueza do Lulinha, não é? Tá bom, gente, esse caso é um caso perdido, né? Bom, razão número 3. Foi o aviso que Lula recebeu da Polícia Federal de que a biografia do Moraes não tem salvação, porque vem coisa bem mais pesada por aí. Aí junta tudo e Lula fez a conta. Carregar o caixão de Moraes não compensa mais. E é aqui que a esperança entra. Por trás do cálculo político tem uma mão maior, movendo as peças. A Bíblia diz que o que se faz às escondidas virá à luz. Moraes construiu uma fortaleza achando que era intocável e descobre agora, sozinho, que quando até o aliado fiel larga a mão, é porque a maré virou. E aí, você ficou feliz com a notícia? Ó, vamos trabalhar e vamos orar por essa mudança.
Em festa para Moraes, Vorcaro distribuía prostitutas para autoridades. Ah, para quem acha que já viu de tudo na vida, isso é para acabar. E isso é também para mostrar que o Vorcaro não vai decepcionar e ainda vai surpreender muito a gente na delação premiada com várias surpresas e histórias explosivas. Gente, o Vorcaro montou um esquema de prostituição no meio de uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes em Londres. Andresa Matais, ela soltou isso aqui, ó, uma reportagem que eu preciso te explicar com calma, porque ela revela o método que o Daniel Vorcaro usava para comprar ministros do STF, do STJ e autoridades da cúpula do poder de Brasília. E eu vou te mostrar com análise exclusiva nossa aqui do canal o manual que o Vorcaro estava seguindo, porque isso tem nome, tem sobrenome e tem endereço histórico. KGB, Guerra Fria, Moscou. O nome é Compromate. Primeiro vamos começar com o palco. A festa aconteceu em abril de 2024 em Londres e durou 3 dias. Cúpula dos Três Poderes hospedada no hotel The Peninsula London, colado ao Hyde Park, com diárias entre 8 mil e 22 mil reais. Diária! O jantar principal rolou no Annabel's, um dos clubes privados mais exclusivos do mundo, e custou a bagatela de 400 mil libras, quase 2 milhões e 740 mil reais só de jantar. Um DJ separado tocando para eles, o Rugel, me corrijam se eu estiver errado aí na pronúncia, eu não conheço esse DJ. Aí o cantor britânico Seal fazendo show particular, degustação de whisky Macallan. O Vorcaro ele pagou voos em primeira classe, jatinhos, hotel, festa, mimos, tudo. E em paralelo a essa farra, rodava o Fórum Jurídico Brasil de Ideias, patrocinado pelo Master. Que bonito, né? A fachada institucional servia como uma cortina de fumaça para a orgia que rolava por trás da cortina. E agora vem a parte nova. Depois do jantar, o after foi na suíte presidencial do hotel. E o Vorcaro distribuiu broches. Broche aqui não era lembrancinha, não era simplesmente um ornamento, uma joia, era uma senha. Quem recebia o broche podia entrar, recebia entrada para um cômodo separado com moças que a reportagem chama de suicinhas, que é um eufemismo educado aqui para garotas de programa bonitas. Quem não tinha broche ficava de fora. A coluna afirma que as autoridades presentes teriam recusado a oferta, mas olha, eu sou ex-procurador da República, ex-deputado federal, conheço Brasília, ouvi muita coisa por lá e eu duvido muito dessa versão. Mas o ponto central não é nem quem aceitou, o ponto é, por que o Vorcaro montou esse esquema, hein? Bora dar um passinho para trás, porque isso não está em lugar nenhum, é análise nossa aqui. O que o Vorcaro fez em Londres é o playbook clássico das agências de inteligência soviéticas. A KGB fez isso por décadas durante a Guerra Fria. Você monta um ambiente de luxo controlado, com álcool liberado, mulheres à disposição, câmera onde a autoridade não vê. Oferece tudo de graça para o seu alvo. Se a pessoa aceita, você compra 2 coisas ao mesmo tempo. A lealdade dela pelo prazer recebido e o silêncio dela pelo medo do que você gravou. Virou refém. Toda vez que aquele juiz ou ministro for decidir um caso que te interessa, ele lembra do broche. Isso não é a corrupção comum. Não é aquela da maleta do dinheiro. Isso é corrupção da alma e dura a vida inteira. E vamos relembrar aqui a confissão do próprio Vorcaro numa mensagem vazada para a ex-noiva, a Marta Graeff. Lê aqui comigo. Eu sou muito louco. Essa realidade. Todos os ministros do Brasil, do STF, do STJ, etc. E euzinho discursando. Todos os ministros. O banqueiro deixando escrito que tinha a cúpula do judiciário brasileiro aqui, ó, na mão dele, de plateia para ele, na palma da mão, em Londres. Antes do fechamento, o detalhe que ninguém pode ignorar. Tudo isso está num relatório de 200 páginas da Polícia Federal, o mesmo que expôs as relações do ministro Dias Toffoli com o Vorcaro e forçou o afastamento do Toffoli da relatoria. Não é coluna social, é material de investigação oficial. Alexandre de Moraes, o homenageado, estava lá com a dona Vivi, a esposa, mas, segundo a matéria, não participou do after do broche. A gente tem o direito de saber quem estava lá. Quem pode ter sido comprometido, quem podia estar na mão do Vorcaro por várias razões, de contrato milionário até festinhas particulares.
Conta aí pra mim nos comentários, você acha mesmo que todo mundo em Brasília recusou o broche? Até quando a República Brasileira vai aceitar que um banqueiro hoje preso tenha chegado a esse nível de penetração na cúpula dos três poderes? E o que é pior? Isso que eu te contei? Ou o contrato de 129 milhões? Onde está a prostituição? Ou onde está a pior prostituição? Urgente, o Lula acaba de confessar que Moraes e Toffoli têm que ser impeachment. Marca o Lula e coloque em todos os comentários. Impeachment de Moraes e Toffoli, urgente. Acompanha a fala do Lula, confessando. Não pode ser ministro da Suprema Corte. Não usando a influência de ministro. Tem que ser uma opção. Tem que ser uma opção. Eu posso te garantir uma coisa. Eu posso te garantir uma coisa para você. Eu sou presidente, vou completar 12 anos da presidência. Com 3 mandatos. Fui deputado federal. Eu posso te dizer aqui, posso te dizer ao que eu sou. Salário de deputado, salário de governador, salário de presidente da República não permite que ninguém seja rico. Não permite que ninguém seja rico. Se alguém ficou rico durante o mandato, é porque teve outras coisas para ficar rico. Perfeito. Sabe, isso é pura verdade. Quem está falando é um cidadão que ganha 46 mil reais por mês. Paga 27% de imposto de renda. Paga 4 mil partido. O resto é para me sustentar. Sabe? É isso. E todo mundo ganha isso. Então é o seguinte, se isso não dá para viver, Não dá para então não dá para querer aceitar o cargo. Perfeito. Sabe? Se você quer ser presidente para ficar rico, não venha. Se você quer ser deputado, você se propõe a roubar. Sabe? E aí é por isso que tem que ter investigação dura. Quero que vocês prestem bem atenção no que ele disse aqui, que ele quis dizer que ministro que consegue arrecadar milhões não tem como ser ministro. Como é que ministro ganhando 46 mil conseguiu arrecadar milhões? Mostra isso aqui. Olha isso aqui. O escritório de mulher de Moraes recebeu 80 milhões do Master. E aí, Lula? Você vai pedir o impeachment do Moraes? Tem mais, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha isso aqui. Extratos mostram repasse milionário de Daniel Vorcari para a empresa de Toffoli. Sabe quanto foi o valor? 30 milhões de reais. O Toffoli foi uma indicação, né, do Lula para o STF. Então, eu faço uma pergunta aqui para o Lula, eu quero que vocês marquem o Lula. Da mesma forma que ele disse agora em entrevista que não tem condição de ministros conseguir arrecadar milhões durante o mandato de ministro. Como é que Toffoli e Moraes conseguiu arrecadar esses milhões? Você mesmo disse também que deputados, né, senadores, políticos, com salário de 40 mil, que é o mesmo salário dos ministros, para conseguir ficar rico, é porque está fazendo coisa errada. Então eu peço para você, Lula, que você peça. Sabe por que eu estou mostrando para vocês? Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. O Lula tem a obrigação agora de pedir todos os senadores para poder se posicionar, como eu estou posicionando aqui, a favor do impeachment do Moraes e do Toffoli. O Lula tem essa obrigação, sabe por quê? Porque o Lula, quando ele mandou, né, sabatinar o seu advogado pessoal, que é o Zanin, ele teve 58 votos favorável para poder virar ministro do STF. Hoje o Zanin é ministro do STF através da indicação do Lula. O Lula, o que ele fez? Ele ligava para senadores pedindo para poder votar no Zanin. Eu votei contra. Desses 18 votos aqui contrários, eu votei contrário. Agora o Zanin teve 58 votos. A pedido também de quem? Do Lula. O Zanin é o quê? Advogado pessoal do Lula. Por que eu estou falando isso? Com 58 votos, se o Lula agora se posicionar e ligar para senadores posicionar como eu estou posicionando aqui para poder impeachment o ministro, né, Alexandre de Moraes, o Toffoli, a gente consegue impeachment. Só basta o Lula querer, porque o Lula conseguiu aqui 58 votos para poder colocar o Zanin como ministro do STF. O Lula tem esse poder também agora de ligar de senador para senador e falar impeachment o Moraes, impeachment também o Toffoli. Lula, faça isso. Tenha atitude, tenha coragem. Da mesma forma que você interferiu para que o Zanin virasse ministro do STF, você pode fazer isso agora para a gente moralizar esse país, já que você disse que não tem como o ministro conseguir arrecadar milhões durante o mandato de ministro. O que você vai me falar? Tanto do Toffoli, que arrecadou 30 milhões, e tanto o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que agora foi declarado agora 58 milhões que o Márcia passou. O que você vai fazer, Lula? Eu faço uma pergunta aqui para você. Você vai ligar agora para senador, para poder posicionar e a gente voltar o mais rápido possível o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Toffoli? Você vai ligar para senador, porque eu aqui já estou me posicionando.
Só que meu voto não é suficiente. Agora, 58 votos, como o Zani teve, para virar ministro, isso aqui é suficiente para poder caçar todos os ministros. E eu espero que o Lula faça isso. Vamos para cima, estamos